Olá, como eu contei para vocês, a gente está estreando uma nova fase do Se Convida, que a partir do episódio de hoje começa a acontecer aqui na biblioteca do Sesc Tijuca. Eu estou muito emocionada porque é um espaço que eu frequento há muito tempo, agora está bem mais bonito ainda, está reformado, ganhou esse pedacinho que a gente está aqui, que é um pedacinho novo, e eu já deixo aqui um convite para vocês virem conhecer. E depois de muito papo com o Vicente, inclusive sobre outros projetos, perguntei a ele como que funcionava, né, para a gente poder realizar eventos aqui no Sesc, que já é uma prática daqui da biblioteca, e chegamos ao Se Convida sendo realizado no Sesc Tijuca, a partir desse episódio, com um convidado muito especial, que é o Henry Kress, que vocês vão conhecer aqui junto comigo, nesse longo bate-papo que a gente vai ter aqui. Já te aviso que vai ser longo, porque eu tô cheia de perguntas. Estou preparado. Ai, que bom. E muito bem-vindo todos vocês. Espero que vocês curtam bastante esse novo espaço, esse novo formato. E deixo o convite para que vocês venham assistir a gravação. Agora a gente tem plateia, tem espaço para vocês assistirem ao vivo a essa conversa. Então, acompanhem nas nossas redes, assistam aos episódios aí e aqui. É bem bonito aqui mesmo. Bom, eu quero agradecer a Sou Negão e Mulher Preta, que já são nossos apoiadores do Se Convida desde o segundo episódio do Se Convida, e a Livraria Casa da Árvore também. São dois grandes apoiadores. E dar um bem-vindo ao Sesc Tijuca, a biblioteca do Sesc Tijuca, como o nosso mais novo apoiador. Chega de enrolar e vamos conhecer o Henry. Henry Kress tem 26 anos, é carioca, publicitário formado pela UFRJ, ator e criador de conteúdo apaixonado por cultura pop. Uma presença forte nas redes sociais, ele comenta tudo sobre música, cinema, entretenimento de forma leve e bem-humorada. Atualmente apresenta o podcast Kiss Pop, onde aprofunda as discussões sobre o universo pop com muito carisma e opinião. Muito bem-vindo, Henry. Obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Claro, muito obrigado a você pelo convite. Estou muito animado de estar aqui conversar sobre minhas experiências, as suas, e ter essa troca com você. Ai, que bom. Eu quero começar lá atrás, porque às vezes a gente olha o presente, né, e esquece de prestar atenção onde a trajetória de fato pode ter começado, onde a trajetória começou a dar os primeiros sinais. Pesquisando sobre você, acompanhando o seu trabalho, eu vi que o seu interesse na cultura pop vem de antes da sua formação em publicidade. Conta pra gente como que isso começou. Vem. Então, eu acho que a minha primeira lembrança, assim, de realmente ser apaixonado por música ou buscar saber mais sobre isso foi na minha adolescência, pré-adolescência ali, que eu tinha uns 12 anos. Sinceramente, a minha família nunca foi do tipo musical, de sempre botar música, ou de levar para shows e tal. Até gostava, assim, dos mais famosos, eu lembro de show do Sandy Júnior, coisa assim. Mas minha família sempre foi muito futebolística, flamenguista, e eu nunca, assim, gostava e tal, mas nunca me identifiquei tanto. E aí foi através de uma amiga minha que eu conheci na minha escola, acho que eu estava no meu 7º ano, tinha uns 12 anos, e que ela gostava muito, 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 era apaixonada por Lady Gaga. E aí eu comecei a... Sabe quando você tá começando a formar ali uma personalidade? Aí você puxa um pouco da característica das pessoas que você tá ao redor? Sim. E aí eu peguei essa Maria da Lady Gaga e trouxe para mim. Mas não de uma forma falsa, assim, sabe? De uma forma que realmente tocou em mim. E aí, a partir daí, eu fui muito também em conjunto com as redes sociais, eu acho, me afeiçoando a essa artista e também conhecendo mais do universo pop, da música pop. A partir de séries também, eu lembro que na mesma época eu comecei a assistir a série Glee, que é uma série americana... Fez muito sucesso, muito né? sucesso. Que se passa num colegial, com adolescentes, em que eles... É um musical, né? Então eles cantam muitas músicas, tanto músicas que eram atuais na época, tanto os clássicos de Madonna, Britney Spears, Beatles. Então, acho que também foi um outro momento que eu comecei a acompanhar e conhecer mais, assim, dessa pop culture mesmo, sabe? É engraçado como que
a gente vai ressignificando, né, as linguagens, as palavras, a maneira com que a gente se relaciona até com as culturas, né? Esse termo cultura pop, acho que começa na década de 60, 70, mais ou menos, né? Com outra pegada completamente diferente, né, do que a gente tem hoje, e cunhada no termo do que era popular, né, do que era acessado pelas classes, para as classes mais pobres mesmo, né? E aí a gente começa a usar esse termo para essa cultura. Isso vai ganhando espaço no rock, na expressão musical, e depois que começa a atingir de fato o entretenimento. Acho que mais para o final da década de 80, início da década de 90, talvez. Mas hoje, isso tomou uma outra magnitude, né? Quando você diz que você trabalha apresentando o universo pop, como é que você caracteriza hoje esse universo de cultura pop? Isso é muito difícil, né? Da gente chegar a, sei lá, chegar a uma definição concretinha, mas tem uma mudança, não tem? Assim, desde que eu comecei a trabalhar consumindo isso, eu sempre considerei como sendo muito semelhante à música pop, né? Que acaba também sendo música, entre aspas, popular, mas não é... O que é popular, né? O funk pode ser popular, o rap pode ser popular, o rock pode ser popular, mas acho que nesse termo entra uma música mais melódica, com uma batida mais, sei lá, um pouco eletrônica, assim, né? Ou até mais baladinha, assim, como, por exemplo, Adele, é diferente de Lady Gaga, que é diferente de Beyoncé, mas todas são ali no pop, né? No gênero de música pop. Mas também o pop é isso de o que é popular. Então, é uma série que tá bombando em algum streaming. Aquilo é pop, tá movimentando, né? Às vezes até uma fofoca, até o assunto ali é pop. Então, eu me defino muito como trabalhando com cultura pop, porque, principalmente por causa dessa música, que é considerada pop, que é muito que eu gosto, que eu falo sobre, mas também não só sobre isso. Por exemplo, eu falo às vezes sobre rappers femininas que também estão ascendendo e acabam sendo popular, mas também de vez em quando, não é o meu assunto principal, mas eu também adoro falar sobre cinema ou séries, e principalmente sobre essas que furam um pouco a bolha, sabe? Então também entra naquilo do entretenimento que você falou, né? Porque de uma certa maneira hoje, né, com a facilidade das mídias, as culturas vão se atravessando, né? A música tá na série, a série traz a popularidade para o musical e vice-versa. Então, meio que você falando de uma coisa acaba entrando na outra também, né? Até coisas que eu não falo muito, que eu não tenho tanta afeição, como, por exemplo, o universo de super-heróis, Marvel. Isso é super popular, né? Sim. Mas não sei se... Acho que até se encaixa como cultura pop também, porque é uma das coisas que mais fura a bolha, assim. Não é o mesmo público, mas acaba sendo pop também, eu acho. É verdade. Tem outras expressões de arte, pop art também, né? Realmente uma palavra bem... Tem muitos significados. É verdade. É muito amplo, muito né? Amplo, exato. E ao mesmo tempo que é amplo, entra em muitos nichos. É muito interessante isso, né? Que é um termo que abre espaço para se falar de tudo, mas ao mesmo tempo vai ficando nichadinho, né? Em determinada medida, né? Exato, até de fãs que gostam de uma coisa e rivalizam com outra, também tem isso, né? Nossa, agora deu até vontade de pegar uma trilha. Não, mas, por exemplo, homem gosta muito de herói e tal, aí meio que menospreza quem fica em show pra ver Taylor Swift, por exemplo. Sim, né? É verdade. Que tudo ali faz parte de amores, né? É verdade. De cultura pop. Como tudo, é verdade. Assim. De fato. É um bom assunto esse. Isso tudo rende estudos. É verdade. É engraçado. E o que você disse, né? Infelizmente, passeia por um certo preconceito. Né? As pessoas têm um preconceito ainda hoje com o que é popular, de alguma maneira, né? Tudo que leva esse nome pop, popular, sempre carrega um estigmazinho de menor, né? De uma coisa menos valorizada, menos importante, por assim dizer, socialmente falando, né? E essa comparação que você trouxe me levou para esse lugar, assim, de como que a gente ainda precisa furar bolhas, quebrar estereótipos, né? Dar umas marretadinhas como se fosse, em muitos lugares ainda. Como se valor cultural. Exatamente. Isso é uma grande questão. Agora, você chega nesse lugar de um influenciador digital depois de um caminho de formação
e de outros trabalhos, né? Eu queria que você contasse pra gente onde você foi fisgado, né, por esse universo de trabalhar com mídias, né, de estar sendo colocado como um produtor de conteúdo digital, né, especificamente, exclusivamente. Né? Tá. Então, eu sempre usei muito as redes sociais na minha adolescência, assim, na minha juventude. Desde essa época de Glee, eu lembro muito que eu usava muito Tumblr. O Tumblr era na minha época. E aí, depois, enfim, Facebook, Instagram, tinha uma época do Se eu falar o que era da minha época, hein? Me entrega total. Eu cheguei a usar MSN, também. Sacou, né? Qual era a minha época? Né? Mas isso era um pouco mais novo, assim. Sim. Mas aí, teve uma época do Snapchat também, enfim. Aí, depois que eu saí da escola, eu decidi fazer publicidade. Não era uma coisa muito certeira, assim. Eu imaginava trabalhar naquelas agências, sabe? Aquela coisa bem publicitária mesmo. Mas aí a gente vai entrando na faculdade, vai tendo outras oportunidades. Na própria faculdade, eu fui parte da Atlética. E aí eu fiz parte era diretoria de comunicação. Então, assim, de todas as coisas que eu poderia ter escolhido, que eles têm logística, né, para você organizar uma viagem lá para os Jogos Universitários, ou esportes, ou produtos, para você fazer produtos, distribuir, ver valor e tudo, organizar um evento. Eu continuei querendo ficar parte da parte da comunicação. E aí também trabalhando com redes sociais, né? E também eu consegui um estágio, depois um emprego de CLT numa agência de publicidade, que não era aquela agência, assim, de botar um outdoor, ou botar uma coisa na televisão. Não era agência de série de TV, né? Exato. Era mais de marketing digital mesmo, que é onde a gente acaba tendo mais oportunidades, ainda mais saindo ali da faculdade, né? Tendo uma primeira oportunidade e tudo. E aí era uma experiência, né? Aí era muito isso, produção de Instagram, calendário editorial, vamos fazer um post, como é que a gente faz, stories, pensar nessa rotina bem de online mesmo, assim, né? Produção de conteúdo online, e aí acabei tendo outras oportunidades de produção presencial, então tem um evento, precisa tirar uma foto de um produto e tal. Então eu já estava bem imerso nessa produção de conteúdo digital, mesmo antes de trabalhar como influenciador digital, né? E aí, assim, eu acho que foi muito partir um pouco da pandemia, de ver também acho que teve um boom, assim, de criadores de conteúdo na pandemia, de influenciadores, muito de humor também, eu acho, muita gente de humor surgiu. Mas eu tô lembrando agora até que eu, na juventude, eu cheguei a ter um canal de YouTube, sabia? Eu lembro que eu cheguei a ter um canal de YouTube que o nome era Assunto Não Falta. Nossa, ótimo. Aí eu lembro que no segundo vídeo eu já fiquei assim, cara, não tem assunto. O que eu vou falar? Assunto não falta pra quem, né? Pra mim tá faltando. Pra mim faltou. Mas mesmo eu era muito novo, nem sabia direito sobre o que eu queria falar. Era meio modinha também. Que também teve um boom de youtubers, assim, em 2015, por aí. Mas isso nem acabou desenvolvendo. Houve, inclusive, nessa época, uma nomenclatura. Não se chamava de influencer, né? Chamava de youtubers, né? Tudo que você fazia de conteúdo. Você é youtuber? Você é youtuber, né? Muita gente surgiu no YouTube, né? Muita gente, realmente. Verdade. Foi um grande boom. E aí, voltando para a pandemia, eu acabei começando a criar conteúdo assim, mais por diversão, assim, sabe? Eu lembro que um dos meus primeiros vídeos foi sobre um bar que eu fui um pouco depois daquela época da pandemia, que estava flexibilizando e tudo, que era até inclusive um bar, uma pegada LGBT mais no L, assim, era um bar sáfico, né, que é o termo. E aí o vídeo foi bem assim, eu vou começar a criar conteúdo sobre Rio de Janeiro, assim, sobre experiências e tudo. No TikTok, também que teve esse boom do TikTok, que acho que bem no início o TikTok fomentava muito criadores novos, então o seu vídeo ali despretensioso podia explodir rapidamente, você ganhava alguns seguidores, pessoas perguntando sobre aquilo, ficavam interessadas. E aí eu comecei a criar conteúdo muito sobre o Rio, sim, fiquei alguns meses nisso. E aí depois que me veio o despertar de puxar para algo que eu sempre gostei, que foi a cultura pop. Artistas, séries, e aí fui seguindo por esse caminho. E quando você começou, então você foi conciliando, né, o seu trabalho formal com essa produção de conteúdo. Isso. E teve algum momento que você falou, não, aqui não dá mais para conciliar, ou então não quero mais, eu sei o que eu quero. Foi uma decisão consciente
Ou aconteceu e você largou um e ficou com o outro? Foi uma decisão consciente muito bem pensada. Bem pensada. Quer dizer, talvez de forma um pouco impetuosa, mas pensado por muito tempo, assim, né? Deixa eu lembrar um pouco das datas aqui, porque eu acho que eu comecei a criar conteúdo, assim, final de 2021, início de 2022. E aí, em 2022, foi um ano, assim, de crescimento, assim, para mim, principalmente no TikTok. Eu tinha, acho que 100 mil seguidores, assim, no TikTok. Nossa. Só que o TikTok, ao mesmo tempo que ele permitiu que muita gente começasse, assim, ali, ele não surgiam tantas oportunidades de publicidades ou de parcerias. E também não puxava muito pro Instagram. E eu lembro que eu tinha muito essa dualidade, assim, né? Do que postar no TikTok, do que postar no Instagram. Foi uma dúvida minha. E eu lembro que foi um pensamento meu que, assim, cara, eu tô me dedicando muito ao meu trabalho CLT e muito ao meu trabalho fora, né? Essa criação de conteúdo. Quando eu decidi sair do meu emprego, que eu pedi demissão, acho que foi em maio de 2023, abril de 2023. Então tem 2 anos, completou 2 anos por agora. Mas eu não era grande, assim, sabe? Eu acho que eu tinha 4 mil seguidores no Instagram, mas eu tava numa fase que eu falei, cara, se eu não sair, eu preciso me dedicar mais tempo para isso, para ter frutos aí, realmente romper a bolha, sabe? Então, se é possível tornar isso um trabalho, né? Exato. Então eu me arrisquei no sentido de que eu não tinha uma coisa consistente, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não teria essa coisa consistente se eu não tivesse mais tempo para me dedicar para aquilo, sabe? Interessante ouvir. Você é jovem, né? É muito bacana, assim, né? Ouvir vocês jovens demonstrando essa seriedade, esse compromisso com o trabalho, e essa preocupação com essa estabilidade que parece que, às vezes, né, a gente escuta se falar dos jovens como se os jovens fossem completamente descompromissados, né? Porque fazem alguma coisa, especialmente no seu caso, deve ser muito assim, que faz uma coisa que é muito diferente do que os adultos mais velhos, na faixa dos seus 40, 50 anos, pensaram de possibilidades de empregabilidade. Então, ainda hoje, eu imagino que você deva escutar, você produz conteúdo, mas você trabalha com o quê, né? Isso dá dinheiro mesmo? Se eu, como escritor, escuto isso, né? E imagino você que é mais jovem, né? Como que deve ser ainda complicado para uma outra geração entender tudo isso que é feito hoje como um trabalho, né? E eu queria que, a partir disso, você contasse pra gente, assim, um pouco sobre como é a rotina, né, de ser um produtor de conteúdo, como que é o seu dia a dia, você tem horário para trabalhar ou não, você faz pesquisa, tem alguém que te ajuda em pesquisa, você trabalha sozinho? Conta pra gente um pouquinho esse segredinho dos bastidores para apavorar ou para falar para algumas pessoas, olha, é um caminho, quem sabe, né? Não, então, antes disso, só para complementar também, que eu acho que é bom falar, que quando eu saí do meu emprego CLT, também eu tinha uma zona de conforto, né? Eu tenho esse privilégio também, que eu sei que às vezes não é todo mundo que pode, assim, então vou para alguma coisa que eu não tenho tanta certeza, né? Eu também lembro que foi bem na época que o TikTok tinha começado com o sistema de monetização deles no Brasil. Então, até hoje eles têm esse sistema que me ajudou muito nesse período de transição para ter uma renda mensal, né? Para poder, assim, ter os meus gastos, ficar no conforto. Então, assim, também só para deixar isso claro. Não, é muito importante porque são essa sua pontuação. Diferentes realidades também. Eu sei que não é todo mundo que consegue, vou então largar isso para ter mais tempo para me dedicar ao meu sonho. É isso em todas as carreiras, né? Às vezes você trabalha numa empresa, sei lá, de engenharia, quer abrir a sua própria empresa, mas precisa esperar um determinado momento de capitalização para poder dar esse passo, né? Claro que quando a gente é mais jovem e tem uma estrutura familiar mínima de garantia, né, do básico, pelo menos, a gente consegue... a gente larga na frente, essa que é a verdade, né? Privilégios fazem a gente largar na frente, né? Então, foi muito bom você pontuar isso. Mas sobre a rotina, hoje em dia, assim, eu já fui muito a pessoa de trabalhar até de madrugada e acordar tarde, porque eu acho que também eu tenho mais criatividade, assim, à noite, fico mais tranquilo. Também tem muito essa questão do celular, né? De ficar num vício no celular e às vezes só conseguir ficar até atrasando ali o que você tem que fazer, né? Postergando. E aí à noite, quando chega realmente que você tem que fazer isso, vamos embora.
Mas hoje em dia eu tô tentando ter mais um horário de trabalho, porque acho que não só criador de conteúdo, influenciador, mas todo autônomo que não tem uns prazos, que faz os próprios prazos, tem um pouco disso, né? É Se verdade. botar pra, então depois eu faço isso, alguma coisa assim. Misturar um pouco a rotina pessoal É. com a profissional, né? Assim, tá final de semana também, né? Sim. Trabalhar final de semana. Ao mesmo tempo que é bom essa liberdade de, sei lá, às vezes poder pegar, relaxar de dia, ou sair com um amigo, ou pegar uma praia e trabalhar mais à noite ou no final de semana. Às vezes também, né, tem que ter um balanceamento, um limite, né? Uhum. Mas eu que produzo todo o meu conteúdo, então desde a parte de, nossa, isso é algo interessante para eu falar, um insight, até o meu roteiro, e aí a gravação, a minha edição, a postagem, tudo parte de mim, sou eu que realizo tudo. Recentemente eu tô com a ajuda de uma agência para a parte mais burocrática, então trabalhos que graças a Deus têm surgido bastante. Que ótimo. Contratações, né? Exato, contratações, publicidades, orçamentos que chegam, eu preciso montar, que também no início, assim, quando chegaram as primeiras propostas de publicidade, cara, quanto que eu cobro para um vídeo, para um combo de stories, um TikTok, para uma marca, para outra, enfim. Então, eu fui me achando nisso, assim, desde que eu comecei a criar conteúdo, mas tem 2 meses, assim, que eu tô com uma agência para me ajudar nisso. Mas de resto, eles não me ajudam na parte da criatividade, né, da criação. Óbvio que se eu precisar perguntar para eles, eles me dão suporte, mas é mais para essa parte burocrática. Aí de resto é comigo. Então você é o pesquisador, é o editor, é o apresentador. Sim. É um trabalho bem árduo, né? Assim, certamente você tem, é o que você falou, né? Você ganha autonomia, mas em compensação há uma sobrecarga de função, né? Que demora um tempo grande até você estabilizar e poder formar uma equipe, né? Sim. E eu não tenho, por exemplo, eu já vi alguns influenciadores que trabalham assim, então segunda eu escrevo meus roteiros, eu aproveito e gravo tudo na terça, aí na quarta eu edito tudo. Eu não funciono muito assim, eu já tentei botar alguns dias estáveis, mas assim, meio que, às vezes a ideia vem quando tem que vir, ou também, como eu falo de cultura pop, eu falo muito sobre o que tá rolando, Sim, sabe? a notícia, né? Exato. É um momento, né, que a coisa acontece também, né? Então, isso aconteceu, nossa, vou gravar um vídeo agora, às vezes o timing importa muito pra você publicar um vídeo e ser um vídeo de sucesso. Esse deve ser um grande desafio, eu acho, da produção de conteúdo, né, de quem produz conteúdo como você, que é o conteúdo a todo momento, né, por assim dizer, não perder aquilo que ninguém falou ainda, né, ou você puxar a parte importante. Exatamente, você puxar um fio, né, de uma notícia que está todo mundo vendo e de repente você olha, não, é isso aqui que vai ser o meu conteúdo, né? Isso deve ser, claro que você já está há 2 anos nisso, e quanto mais experiente você vai ficando, né, o olhar vai apurando, né, para esse ponto certo do que você vai transformar no seu conteúdo, né, o que vai ser o diferencial do seu canal, né? E acaba sendo como se fosse um veículo de comunicação mesmo, porque, por exemplo, se uma notícia em um jornal, uma manchete vai ser de uma forma, e outro jornal vai ser de outra. Exato. E acho que o que importa nisso, por exemplo, acho que a manchete de um jornal é os primeiros segundos de um vídeo, porque às vezes assim, um vídeo e o outro pode contar a mesma coisa, mas os primeiros segundos às vezes é o que prende a pessoa, às vezes não, é o que prende o público num vídeo e que pode também fazer a diferença no engajamento, e são exatamente coisas que a gente vai aprendendo com a experiência, sabe? A forma, quanto mais eu fui criando, mais eu fui entendendo o que o meu público gosta, e também a forma de conseguir atenção, e também a forma também o que eu gosto, né? Qual é o meu tipo de conteúdo. O público pesa muito, né, no tipo de trabalho que você faz, né? Esse feedback que você recebe. E você também gerencia esse feedback, ou essa agência está ajudando você nesse gerenciamento de retorno? Não, eu que respondo tudo, curto, ali os comentários, né? Tento também dar sempre olhando as mensagens do pessoal, assim. Tem surgido parcerias novas para você, né? De marcas, inclusive de outros canais de mídia, né? Que estão olhando para, não de agora, né? A TV aberta, o próprio YouTube, né? Todas as mídias, elas se olham muito o tempo inteiro, né? E eu achei muito bacana um trabalho que eu vi recente seu e de outros influencers com a novela Vale Tudo. Porque a gente está vendo uma novela
que é de um outro tempo, né? Um remake de uma novela que fez um sucesso danado em outra década, recebendo agora jovens, que alguns não eram nascidos na época que a novela passou, sendo influenciadores de espectador da novela passando agora. É muito... Isso foi um trabalho muito legal. É muito legal. Foi um trabalho muito legal, porque a TV Globo me chamou para cobrir a CCXP, que para quem não conhece, é um grande evento de cultura pop que acontece todo ano em São Paulo, né? A Comic Con Experience, em que as marcas, os streamings, vão para divulgar muita coisa. Então, tem Apple TV, Netflix, todo mundo divulgando as novas produções e tal. E aí, nesse ano, a Globo foi... Eu acho que até que foi, se não o primeiro, acho que foi um dos primeiros anos da TV Globo lá, porque antigamente eles iam só com o Globoplay. Eu acho que eles fizeram do Globoplay quando teve uma série que tinha coisa de plataforma, e eles simularam, né, uma plataforma lá. Eu lembro que teve daquela série Os Outros também, outro ano. Eu acho que da TV aberta foi a primeira vez mesmo. Né? Aí tava os dois, a Globoplay tinha a TV Globo, mas eu fui pela TV Globo, aí eu fiz esse trabalho... Enfim, eles tinham alguns pilares lá, né? E um dos pilares era divulgar Vale Tudo. E, assim, na época eu não sabia exatamente o que era novela. Eu não assistia a novela. Eu assisti depois, assim, 11 anos depois da novela, que é de 88, né? Mas, assim, agora eu tô assistindo, eu tô gostando muito. Tá muito boa, né? E eles estão... tenho percebido, fiz até um vídeo sobre isso. Eu tenho percebido que a comunicação deles está muito voltada para esse novo público, assim, para a geração Z, para pessoas mais novas, para pessoas que não assistiram a novela. Semana de Vale Tudo, a Globo parece estar conseguindo o que quer. Deixar a geração Z obcecada na trama. É música da Chappell Roan sendo tema da Bad Fat. Tanto na escolha lá do Instagram que eles fizeram para a personagem da Fátima, da Bela Campos. Tanto em questão de escolher influenciadores que conversem com essa geração mais nova, para divulgar, né, a novela. Então... porque a novela tá ganhando espaço nos streams também, né? Não só a Globo, mas outros canais estão fazendo muito sucesso com novelas, né? Netflix teve Pedaço de Mim, que fez um sucesso com a Juliana Paz. Teve Todas as Flores também, na Globoplay, né? Que são novelas que não passaram na TV aberta e mesmo assim é um formato que está reconquistando o público, né? De outra forma, né? De uma maneira diferente de ver TV como é hoje, né? Sim, o nosso clássico brasileiro. Né? Teve também a Max agora com a Beleza Sim, Fatal, nossa, essa fez um sucesso danado. Conquistou muita gente que eu acho que não estava pronta para ser conquistada, assim, de surpresa. É verdade. Eu estou acompanhando essa novela Vale Tudo agora. Tem algumas coisas assim que é engraçado, porque eu era adolescente quando a novela passou, então tem muita coisa que eu não lembro, assim, porque eu devia ver a novela assim, de vez em quando, né? No meio de um monte de outras coisas. Época de escola, sei lá, pré-vestibular, não sei, eu devia ter 88, você falou? 88, eu tinha 14 anos, então estava no ensino médio, não estava nem aí pra novela. A novela era uma coisa que acontecia, assim, na minha casa, mas não era o que eu buscava assistir. Mas ao mesmo tempo, porque era isso, a gente não tinha, como hoje, 500 mil opções de entretenimento e canais, né? Mais do que isso. Hoje a gente tem o celular, tem um computador, e em cada tela você está acessando uma possibilidade de canal diferente, né? Na nossa época era televisão, ainda mais família pobre, né? Mais rádio, mas era a mesma coisa. Sim, era rádio e TV, né? Basicamente. Então, agora acompanhar a novela com como é que é o nome? É Fátima, né? A vilãzinha, que está sendo muito bem feita pela Bela Campos. Eu tô gostando também da novela. E é isso que você falou. Agora a gente perdeu um capítulo, a gente pode assistir no Globoplay. Sim. Mas é isso. Também tem série que às vezes eu assisto 2 anos depois, um ano depois, eu nem lembro do que aconteceu, qual personagem eu gostava. Mas numa novela e a novela, né? A novela, ainda hoje, assim, acompanhando de novo. Tinha bastante tempo que eu não acompanhava a novela, né? Também eu falo acompanhando, mas eu não vejo todo dia, enfim. Porque a novela tem uma coisa que ela tem um arco de história que você pode perder um pouquinho, que você não fica perdido, né? Primeiro, porque tem sempre alguém falando sobre. Então, se você perdeu alguma coisa, você vai sempre esbarrar com algum coleguinha que viu aquilo e vai te contar. Sim. Ou então vai estar na notícia, porque a novela, principalmente a novela contemporânea, né, ela cruza
com o que está acontecendo no dia a dia, então as pessoas às vezes comentam a partir da novela, né? Às vezes até assistindo a própria TV você vai ver o que vai acontecer no capítulo de hoje. Isso, é verdade. No intervalo do jornal que você está assistindo, passa a personagem da novela. Mas está sendo muito interessante ver uma outra dinâmica acontecendo e como que isso está trazendo as gerações para se comunicarem, que eu acho que isso que é mais interessante, que essas mídias às vezes exploram um pouco, né, e poderiam explorar cada vez mais, né, uma comunicação de gerações. Eu acho que trazer vocês, jovens, para falarem de uma novela que, de repente, sua avó acompanhou, sua mãe acompanhou, né, e tem memória afetiva disso, pode aproximar muito, né, as gerações. Eu acho que esse é um ponto que está mais me interessando nesse movimento que a Globo está fazendo com Vale Tudo. É isso que eles querem, porque eles estão agora no 60 anos da TV Globo e 100 anos do Grupo Globo. Então é justamente se renovar, né, trazer pessoas mais novas junto com as histórias da clássica. Tomara que essa experiência chame a atenção de outras, né? Porque está sendo bem bacana, assim, ver essa possibilidade de conversa entre gerações. Eu acho que a gente tem que usar a mídia mais a nosso favor, né, enquanto sociedade, do que como a gente às vezes coloca, né? A gente se coloca muito contra, até pelo fato de não conhecer. E esses movimentos acabam aproximando e fazendo com que quem não nasceu como vocês, já inserido nisso, se aproxime um pouco disso também, né? E muita gente foi contra o remake, eu tava falando aí antes mesmo de acontecer, que ia ser horrível. Tem muita gente até hoje em dia falando, não, a diferença da cena de 88 para a cena de hoje, mas também são obras diferentes. Tem que esperar vir rolar para ver se vai ser bom, se não vai ser bom. Não é porque é um remake que vai ser ruim, que vai ser bom também, né? Ainda que seja pra gente falar que não tá gostando, tá gerando conversa, isso que é importante, né? Acho que às vezes a gente fica preocupado porque, claro, todo mundo que já viveu mais tem saudosismo. Em algum momento você vai ter nostalgia de alguma coisa, faz parte, né? Você é jovem, mas certamente se você vê uma criança de 13 anos fazendo alguma coisa, você vai... na época que eu era criança, né? Não tem jeito, isso é de geração para geração mesmo, né? Atravessa a gente como ser humano, não tem para onde correr, né? Mas tá sendo bom, eu acho. Eu sou a favor. Também. Mesmo que seja para falar mal, se a gente tá gostando, fala mal, né? A gente não pode falar mal na frente da câmera. Nem tudo a gente pode falar mal na frente da câmera. Mas nos bastidores dá assunto, né? Rende, né? E às vezes o pessoal gosta de falar mal na frente da câmera também, que é o que mais rende. Porque aí, olha aí, ó, tá vendo? Essa dica aí foi ótima. Não é o que eu gosto de usar muito, eu acho que às vezes é melhor se abster do que ficar falando mal. É verdade. Um todo, né, assim, mas que rende engajamento, rende. Não, isso é uma coisa muito forte na mídia social, na produção de conteúdo, né? A quantidade de produção de conteúdo que tá pautado por falar mal de alguma coisa que está acontecendo, né? Nossa, tem muito, né? Muito. Mas... É até algo que eu tento evitar um pouco, porque acho que é aquilo, né? A gente tá aqui eu pelo menos estou aqui para espalhar, não espalhar positividade necessariamente, mas assim, trazer coisas positivas, coisas boas, notícias felizes. É óbvio que vão ter notícias mais tristes, tem coisas que eu não concordo, mas também tem gente que taca um hate, um assunto só para gerar engajamento, gerar visualização. E não é muito o que eu tento trazer, assim, sabe? Eu acho que se eu vejo algo que eu não concordo, eu tento um pouco ficar na minha, assim, ou se alguém perguntar, trazer a minha opinião, se não for algo tão importante, assim, também para não ficar sem critério, né? Pauta. Porque você tem um objetivo com a sua produção de conteúdo, né? Você direcionou muito bem a sua produção de conteúdo e não quer escapar dessa trilha, né? E essas coisas, às vezes, tiram a gente da trilha, né? Então tem que ter muito cuidado, né, para você saber o que é de fato seu canal e para onde você vai voltar. Não tem problema sair um pouquinho e falar alguma coisa, né, mas eu gosto que você mas você sai para falar mais coisa. Você tem o Kiss Pop, que é um podcast muito legal. Eu escutei uns 3 episódios. Nossa, achei o máximo, assim. E é legal até pra gente que tá meio por fora, porque, assim, não é uma coisa que eu acompanho no meu dia a dia. Me interessa, mas eu não acompanho. Eu posso ir num show da Lady Gaga, posso ir no show da Beyoncé, posso cair de paraquedas em vários desses lugares que estão acontecendo essas coisas pop, né? Mas não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. A gente fala bem dos detalhes dos cronicamente online. Mas é legal que
bota quem tá por fora situado. Eu não precisei saber, eu assisti aleatório, sabe? Pra ver se eu ia ficar perdida. Eu falei, quero ver como é que é, se eu vou ficar perdida, se vai ser ok. Eu achei super legal que eu não fiquei perdida. Você falou da coisa da manchete, né? É como se você botasse a manchete lá no Instagram e ali a gente abre o jornal. E aí vocês falam bastante. É longo, apesar de ser longo, é assim, né? Quando você vê, já acabou. É muito legal. Que bom, Gostei muito. Queria que você falasse, você faz parceria com o Matheus, né? E queria saber como é que é essa diferença, né? De uma plataforma para outra. O que vocês escolheram esse Kiss Pop? Cara, então, na verdade, eu sempre não, assim, né? Mas alguns anos, já desde a pandemia, principalmente, eu tenho esse gosto por podcast, de ouvir podcasts, coisas mais longas mesmo, de 1 hora, 1h30, 40 minutos, sobre assuntos X, assim, sobre política, tem o Angu de Grilo, que eu gosto adoro. muito, ou sobre da Flávia Oliveira, né? Da Flávia Alcabella, sobre true crime também. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de fazer sobre cultura pop, desde quando eu comecei a criar conteúdo, né? E aí o Matheus, ele é uma pessoa que eu conheci nessa criação de conteúdo, a gente surgiu na mesma época, assim, no TikTok, começando a falar sobre a mesma coisa, basicamente, né? E a gente poderia super rivalizar, assim, mas a gente sempre foi de se ajudar, de se falar. Legal. Ele não era essa pessoa dos podcasts, assim, de ouvir podcast, foi uma ideia minha, assim, de trazer isso pra ele, ele topou. E aí, no início, a gente trouxe o podcast para falar sobre... que tem 2 temporadas, né? A primeira temporada a gente fala mais sobre assuntos X. Então, vamos falar sobre o álbum X específico da Beyoncé. Vamos falar sobre shows históricos de um festival. Ou sobre shows em Copacabana, que já aconteceram. E aí, depois, a gente também tá começando, né? E tudo. Então, era muito tempo gasto no roteiro, na produção, para pôr a informação. Às vezes era uma coisa que ficava de fora. E também para trazer essa coisa do assunto do momento, a gente mudou e a gente decidiu falar sobre a semana pop. Então, o que aconteceu a gente solta terça-feira, né? Então, o que aconteceu da última terça-feira até essa terça-feira. Que também são coisas que a gente já tá imerso ali, então não precisa fazer tantas pesquisas, né? E aí é isso, toda terça-feira tá saindo um novo episódio que a gente comenta muito sobre música pop, divas pop. E agora vocês lançaram uma novidade que transmitiram pelo TikTok a gravação do podcast, né? E vocês vão manter isso? Como é que tá? Não, isso a gente fez meio que um dia, assim, a gente foi gravar o podcast e já era até uma ideia nossa, fazer uma live ao vivo, né, da gravação. Aí a gente fez, foi legal, né? Talvez a gente faça algum outro dia também, mas são coisas Mas foi bem aceito, porque são linguagens muito diferentes, né? O TikTok é tudo muito rápido, né? As pessoas passam, assim, praticamente passam o dedo, né? Não sei nem se o olho consegue passar, o dedo não vai. Mas o olho quase vesga ali, né? E o podcast é um outro tempo, né? É uma coisa mais longa, né? São times muito diferentes. Por isso que eu achei, será que eles vão continuar? Acho que foi até a segunda vez que a gente fez, mas já há muito tempo que a gente não fazia. Eu lembro que ficaram algumas pessoas assistindo, teve gente que entrou na live, ficou um pouco, comentou, depois saiu, foi legal porque a gente teve um feedback ali instantâneo, né? Então a gente falou de algum show e o pessoal, seria legal se esse artista viesse pro Brasil. A gente, cara, não sei quem é esse artista. Esse aqui seria legal mesmo, sabe? Foi diferente. Por falar em artista vindo pro Brasil, né? Você diz que não tem muita rotina, que é bom ter uma certa liberdade, mas toda terça tem um podcast. E agora toda segunda, o que está acontecendo nas suas redes? Toda segunda-feira, com o que vai acontecer no próximo mês. Ficou até nervoso, né? Então, é o fã que se mistura agora ali. Eu sempre fui, como eu falei no início, a minha primeira diva foi a Lady Gaga, né? Eu sempre fui muito fã da Lady Gaga, e até quando eu comecei a criar conteúdo, a Lady Gaga não estava tão em alta. Assim, óbvio que ela sempre foi famosa, esteve em alta, lançou álbum, mas quando eu comecei a criar conteúdo, ela estava numa pausa entre álbuns, assim. Então não era muita gente que criava conteúdo, falava sobre ela. Como, por exemplo, o Taylor Swift, que estava bombando, eram vídeos sobre ela. E aí eu sempre gostei de falar de Lady Gaga, e eu criei um quadro já há 2 anos, acho que tem 2, 3 anos, na verdade, que é o Segunda Gaga, que é toda segunda-feira eu falo de Lady Gaga. E aí agora, Lady Gaga tá sendo mais momento do que nunca, né? Sim. Que tá vindo pro Brasil pra um show histórico na Praia de Copacabana. Nossa. E aí, pois eu falei que eu não tenho muita rotina, mas toda segunda-feira tem esse vídeo, toda terça tem um podcast que eu gravo na segunda também. A gente vai criando as rotinas e nem se dá conta, né? Isso é verdade, são quadros já mais
dias da semana certinhos. Mas aí é isso, estou me preparando para essa vinda dela. É isso não, pode contar mais, porque você é muito fã da Lady Gaga. Eu vi um vídeo seu no Instagram, um vídeo ou uma imagem sua com seu irmão, num show da Lady Gaga, você dizendo que você não ia esperar mais 10 anos para assisti-la. E o universo te ouviu, né? Porque o último show que você assistiu, quando foi? Há 3 anos atrás? Então, o primeiro show dela que eu fui foi em 2012, aqui no Rio, quando ela veio. Foi no Parque dos Atletas e tal. Eu tinha 13 anos. Foi uma aventura, assim. Foi o primeiro show internacional que eu acho que eu fui. Fui com essa minha amiga também, que eu falei pra você no início. Sim. Fui com meu irmão, que ele me levou, que ele também... Ele é mais velho. Seu irmão é mais velho? Meu irmão é mais... Eu tenho minha irmã e meu irmão mais velho. E ele é o do meio, assim. Mas ele é mais perto da minha irmã mais velha do que eu. E aí ele já tava em outra fase da vida. Acho que ele tava estagiando, tava na faculdade, aí ele conseguiu chegar lá pra entrar. E ele também, assim, ele é LGBT também, então ele tem esse afeto com Lady Gaga, ele já gostava de Lady Gaga também. E não foi só por mim, sabe? E aí surgiu a oportunidade. Você foi a desculpa que ele precisava, né? Exatamente, foi a desculpa que ele precisava. Aí ele, inclusive, na verdade, ele teve uma viagem a trabalho para os Estados Unidos em 2022, né? 2023, era 2023, e aí acabou que ele me chamou pra ir junto e ver o show da Lady Gaga, que na época ela tava fazendo um show em Las Vegas. Nossa, que legal. Um show bem diferente, que era um show de jazz e de piano, que ela fazia uma residência lá, num hotel bem chique, assim, foi um show bem diferente, porque era todo mundo sentado, um público até mais velho, assim. Ela cantava algumas músicas dela, algumas mais famosas no piano, e clássicos da música americana, de jazz, enfim. E aí é o que eu botei na legenda, né? Em breve te vejo, não vou esperar mais 10 anos pra te ver, nem que fosse pra viajar de novo pra ver ela, mas dessa vez ela vem até nós. Pois é, e como é que tá a expectativa? Eu vi que você lançou tem uma parceria, que você vai super VIP pra esse show, e quem tá te levando de VIP ainda vai levar mais gente, né? Então, conta pra gente também como que vai ser isso, porque a Madonna, né, teve uma série de críticas com o show da Madonna aqui, mas também teve uma adesão de fãs e de pessoas que jamais conseguiriam assistir a Madonna, com certeza, né? Tiveram a oportunidade de ver a Madonna em Copacabana. E acho que com a Lady Gaga é um fenômeno que vai se repetir, né? Uma oportunidade de pessoas que não têm o Omar da vida para levar, né, para os Estados Unidos, para ter uma outra experiência com a Lady Gaga e que vão poder tem essa chance de tê-la aqui, né? Nossa, vai ser assim histórico, porque começando com a Madonna no passado, né? Agora eles já renovaram para mais 4 anos de shows em Copacabana em maio. De grandes estrelas, né? Acho que ano passado a Madonna foi meio que um protótipo da marca ali, que estava fazendo 100 anos. E eu acabei também criando bastante conteúdo sobre a Madonna e tal, que eu tive até resultados com marcas também de ser convidado para assistir de pertinho. Ah, que legal. Foi, assim, histórico, assim, A Madonna nunca foi uma artista que eu fui tão próximo, acho que até por conta dessa coisa geracional, mas é uma base para todas as artistas que eu já gostei, né? Com certeza se inspiraram nela. E tá ali pertinho já, óbvio, conhecendo todo o repertório dela, sabendo que mais do que um show ali é um espetáculo, né? É uma referência, né? Ela nunca saiu desse pedestal, né? Assim, de rainha do pop. De diva mesmo, né? É basicamente um musical ali que ela faz, porque ela não só canta, é uma performance, é um teatro, ali, são interações, troca de figurino. E a Lady Gaga até se baseia muito nela, assim, de referências, de inspirações. No começo, inclusive, tinha muita comparação, né? Entre as duas, né? Eu lembro que quando a Lady Gaga estourou, me ajuda, a música dela que foi... Ela é Born This Way ou Express Yourself. E aí tinha uma rivalidade absurda, né? Porque como se uma não pudesse existir, porque a outra existe, né? E a gente quer mais é que as duas existam muito, né? Elas têm muitas semelhanças. Tem 2 garotas brancas, loiras, de Nova York, e as famílias delas são italianas, têm origem italiana. Então, assim, sempre tem comparação, né? Até, tipo assim, alimentado pela mídia, alimentado por elas também, de vez em quando. Mas isso também faz parte um pouquinho dos bastidores, né? Acho que alimenta a indústria, né? Também, né? Tem uma coisa, claro, no início de falar, quem é essa aí que vai ocupar o lugar da Madonna, né? Porque por um momento foi falado até isso, né? É a nova Madonna, né? E depois se viu que não, que são 2 estrelas com lugares
cada um com seu sol, né? Não precisa dividir esse espaço, porque cada um tem um trabalho muito particular, né? Também tem muita coisa do etarismo, né? Porque como a Madonna já tava... Acho que a popstar que a gente tem que tá até hoje aí, assim, mais velha, né? Quebrando também tabus há mais de 60 anos. Ela com mais de 60 anos no palco e tal. Sim. Então, mas enfim, sobre o show da Gaga, eu tô muito ansioso. E aí, como ano passado também várias marcas patrocinaram Madonna, esse ano também muitas marcas estão envolvidas nessa produção desse grande show. E aí estão surgindo algumas coisas aí. Uma que eu já anunciei é a minha parceria com a Deezer. O jeito que você pode vir pro Rio de graça, com passagem e hospedagem inclusas, e ainda via Mother Monster de pertinho. Atualizações. A Deezer me chamou pra ver a nossa amada Queen de pertinho no dia 3 de maio! Eles são um dos patrocinadores do show. E aí eles vão me levar pra ver ali de pertinho no front, na área VIP. E aí tô muito animado. E aí eles estavam com um sorteio que eles me chamaram para divulgar. Eles sortearam 15 pares de ingressos de fãs para levar lá para assistir também de pertinho. E além disso também eles vão pagar hospedagem. Isso eu achei muito interessante isso, né? Avião. Trazer pessoas que não são da cidade para cá, porque é uma oportunidade para brasileiros, né? Mais que para cariocas, né? Sim, com certeza. E tem muita gente vindo, assim, eu tava até, não vou lembrar os números agora, mas estava lendo uma matéria hoje de que não sei quantos por cento do 1,6 milhão de pessoas que é esperado são turistas. E acho que desses turistas, não sei quantos por cento é estrangeiro, não sei quantos por cento é brasileiro. Então, é um evento que agita a economia mesmo. Sim, e eu também acho que, como o da Madonna, vai ser um público bem eclético, né? E geracionalmente, inclusive, né? Tem muitos fãs da Lady Gaga, mais velhos e bem jovens, né? Como você começou criança, acho que deve ter um público infantil e juvenil também grande, né? Eu acho que todas as divas, assim, muito deslumbrantes, como Madonna, Lady Gaga, Ivete, né, para falar das nossas também, elas sempre chamam muito a atenção, né? Às vezes as pessoas se surpreendem porque a criança fica tão encantada e às vezes se torna fã tão cedo dessa celebridade, mas tem muito a ver com isso, né? Com essa coisa quase mágica, né? Sim. Que identificação porque também. É uma criação de personagem mesmo, né? Mais do que cantoras, elas são realmente estrelas pop, né? Assim, muito brilho, né? Muita imaginação. É tudo muito lúdico, né? Acho que por isso que atrai tanto o público mais jovem também. Muita questão de personalidade, discursos, roupas também. Acho que coisas que os jovens vão se identificando, vão apreciando. Vão criando até a sua própria personalidade, às vezes com base naquela pessoa. É verdade. A gente está chegando ao fim. Aquela parte que eu quero conversar mais. A gente vai ter que tomar um café depois daqui. E até agora, no final, a gente voltou nisso, né? Que a gente falou de pop. Sim, verdade. A gente fez um ciclo, né? Sem sentir, né? Mas a gente está caminhando para o final, Henry. Foi muito bom, né, receber você e toda essa alegria que você tem com o que você faz, porque a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir conciliar trabalho, né, com prazer, né? Não é uma conta fácil, embora se venda, trabalhe com o que você goste, você não vai trabalhar nunca. É balela, a gente trabalha pra caramba. Tem trabalhando. Dia que você tá assim, eu não quero fazer nada. A gente trabalha muito trabalhando com o que gosta, mas sem dúvida, mesmo trabalhando muito, quando você trabalha com o que você gosta, tudo fica com outro. Tem um frescor mínimo, né? Tem um frescor mínimo em tudo isso. É diferente do trabalho, pela sobrevivência, né? Aquele que parece que só tira a nossa energia e não devolve nada. É muito bom quando um trabalho devolve, porque aí quando a gente vai conversar com a pessoa sobre trabalho, parece que a gente está, de fato, conversando sobre entretenimento, por assim dizer, né? E trazendo, graças a Deus, experiências como essas, que eu vou ver o show da minha artista preferida de pertinho trabalhando ainda. Então, sim. Um trabalho dos sonhos, realmente. É verdade. Mas é um trabalho, certamente você vai estar lá compromissado com a marca que está te apoiando, né? Sim, você tem coisas a cumprir. Isso que eu acho que foi muito bom, assim, né? Trouxe muito na conversa com você, né? Que é bom, é prazeroso, vai te proporcionar um sonho, mas
tem compromisso, né? Tem check para dar ali, tem coisa para entregar, tem edição. Correria. Vai chegar tardão, vai querer tomar um banho e dormir, vai ter que ficar acordado, editando alguma coisa, produzindo conteúdo. Mas que bom que está trabalhando, que bom que está acontecendo, né? Certeza. Eu desejo a você muito, muito sucesso, que você continue comunicando muito bem. Você realmente é um grande comunicador. É muito bom ver jovens como vocês produzindo conteúdo que a gente fala, ai, que bom, que legal, que gostoso, porque a gente sabe a quantidade de... O que tudo isso também traz de conteúdo ruim, né? O que essas possibilidades, essa gama de mídia traz de conteúdo ruim. Mas a gente sabendo escolher, a gente acessa pessoas como você, conteúdos agradáveis, que fazem a gente sorrir, né? Acho que a gente passou esse tempo todo aqui sorrindo, espero que vocês aí também. E, como sempre aqui, os nossos apoiadores não deixam nossos convidados irem embora para casa sem presente. Isso eu não estava sabendo. Menino, você não sabe. Mas muito bom ouvir também você falar disso. Muito obrigado por gostar do meu conteúdo, de verdade, assim, significa bastante. Muito obrigado pela experiência, por chamar, pelo convite. Amei conversar com você. Que bom. Foi super especial. Que bom, que bom. Amei bastante. Volte sempre. Então tá, você vai chamar. É um presente da... Embaixo, mas eu não tinha nada. Escondidinho aqui, ó, quase da cor do móvel. Não tava esperando. É um presente da Sou Negão Mulher Preta, que apoia o Se Convida. Abro agora? Pode, é todo seu. Licença. Ai, que chique! Uma taça. Amei, já pra gente tomar os já pra gente brindar. Sim. Que lindo. Eu Sou Negão Mulher Preta. Olha. Tá com uma identidade nova, baseada em Adinkra. Muito legal. Força, resistência e perseverança. Espero que você brinde muita coisa boa Amei. nessa taça. Amei. Obrigado. Obrigada, Henri. Foi muito bom. Foi. Eu que digo. Obrigada. Adorei. Adorei.